Boa noite, gente. É bom demais revê-los e revê-las. Essa semana a gente mudou o dia da UA, né? Porque sábado tem casamento. E casamento é uma coisa legal, né? Daniel Mota vai casar e pode vir, tá bom? Todo mundo está convidado. Se você quiser e puder vir, fica à vontade. Ele e Narjara vão ficar muito felizes. Se você quiser dar um presente para Daniel e Narjara, ele não está aqui, eu posso falar, dá dinheiro para eles, beleza? Porque eles estão viajando. Então não adianta você dar um escorredor de prato, não adianta você dar, tipo, sei lá, uma assadeira de pão, né, com todo carinho, não vai rolar, né? Então, se você quiser dar um presente para eles, dá grana, né? R$2. Eu sou adolescente, geralmente é liso, né? Não tem grana, mas em casos assim, gente, a gente abençoa as pessoas não pela quantidade, mas pela qualidade do que a gente faz. Eu me lembro que em 2016 eu fiz uma viagem até a fronteira com a Síria para socorrer alguns refugiados que estavam em situação muito precária lá. E eu me lembro que no seminário onde eu dava aula, lá em Belo Horizonte, o pessoal fez uma oferta. Aí, né, a galera deu dinheiro para a gente comprar alimentos para os refugiados quando chegássemos lá, e foi super legal. E quando a gente foi contar o dinheiro, tinha nota, obviamente, e tinha um monte de moeda, porque seminarista é liso pra caramba também. Aí, eu fui contar e tal, estamos lá contando, e de repente eu achei uma moeda de 1 centavo. 1 centavo. Falei, não, tá de sacanagem, 1 centavo? Mas depois eu fiquei pensando, quem é que dá 1 centavo? Dá 1 centavo aquele cara que enfiou a mão no fundo do bolso e tirou tudo que tinha. E junto com o tudo foi 1 centavo. Eu guardei aquela moedinha para me lembrar quão generoso a gente pode, a gente deve ser. Ninguém olha na carteira e fala assim, eu tenho 10, 50, 25 centavos, eu vou dar essa aqui de 1. Ninguém faz isso. Espero que não. Alguém varreu o bolso lá atrás e depositou aquilo que tinha. Então, se você quiser abençoar Daniel e Narjara, você tem 1 centavo, vai ser bacana. Eles vão gostar disso. Você me procura para eu te dizer como é que faz. Pelo amor de Deus, não vai chegar na hora dos cumprimentos lá, você botar um dinheiro na mão do cara que não pega bem. Então, você pode me procurar e a gente faz isso do jeito certinho, tá bom? A gente tem uma presença muito bacana hoje aqui, que são de pais. Olha aí, pais e mães de adolescentes, isso é muito bacana, muito encorajador ver. Fiquem de pé, pais. Peguem suas Bíblias, peguem seus pertences, suas Bíblias, deixa eu ver o que vocês trouxeram, peguem tudo que vocês têm. Fiquem de pé, por favor, para eu ver vocês. Quem é pai? Aê! Aproveite que você está de pé com os seus pertences na mão e senta ali atrás, por favor, lá atrás. Bem, nessa fileira aqui, ó, lá atrás, nos últimos bancos, vai lá, por favor. Você que é pai, você que é mãe, você que é adulto, você que não é liderança, senta aí atrás, ó, atrás de Alan ali, ó. Alan, faz assim, ó. Senta aí, daí de Alan para trás, por favor, todo mundo junto, por favor. Se você é adolescente, jovem ou liderança, você vem para cá, pode vir para cá. Foi o seguinte, tem um monte de banco vazio aqui, como sempre a gente vai acabar com esse negócio, que eu gosto de ficar perto de vocês. Então foi o seguinte, a gente senta da frente para trás. Então se você está aí no fundo, achou que ia ficar sossegado? Achou errado. Olha só, você vai sentar daqui para trás, beleza? Vamos lá, gente. Tem muita gente aqui, ó, nessa ala aqui. Olha que maravilha, lugares vagos para você aqui. Que beleza. Gente, eu sei que eu não tenho o sotaque daqui, mas não entender o que eu estou falando é maldade, né? Olha só, tem 2 bancos livres, 2,5, 3, 4, 5 bancos. A gente não vai começar o nosso papo enquanto esses bancos não estiverem cheios. Eu vou sentar e vou esperar, beleza?
Não precisa se espremer, feito, né, um ônibus, né, às 5 da tarde, não precisa. Mas tem um banco aqui sozinho, por exemplo, ó, a menina sozinha, está chorando aqui já, tadinha. Tem banco vago aqui, gente. Eu vou chamar os senhores do fundo aí, então. Sim ou não? Ó, vamos combinar o seguinte. A partir de hoje a gente começa a sentar da frente para trás. Beleza? Tem lugar vazio aqui ainda. Eu vou começar a chamar pelo nome, estou avisando. Jonas? Cara, o mundo clamou por você. Então pode vir para cá. Por favor, vem cá. Vem cá, Jonas, Rafael, vem o João. Pode vir aqui, ó. Estou vendo você. Cara, vocês sentaram no fundo, perderam. Sinto muito. Pode vir vocês dois também, fica tranquilo. Aqui, ó. Tem lugar para vocês dois juntos aqui, ó. Aperta um pouquinho, abre lugar para eles dois. Ó que beleza. Tem outro banco aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Bora. Vem. Vocês aí, ó. É você mesmo. Perdeu, irmão. Não, vocês lá de trás, ó. Você. É isso. Pode vir. Vem todo mundo. Vem o irmão também. Senta aqui, ó. Que beleza. Seguinte, então a gente combina isso, tá bom? De hoje em diante a gente começa a sentar da frente para trás. E enquanto tiver banco vazio aqui, lugar vago, a gente não começa a conversar. Pode ser? Pode ser? Bacana então, joia. Pais queridos, é muito bom ter vocês aqui. E se vocês quiserem vir, por favor, podem vir. Só se lembre de duas coisas: não sente do lado do seu filho e não sente no meio dos adolescentes. Por uma razão muito simples. Primeiro, nem todos os adolescentes têm o privilégio de ter o pai e a mãe consigo, acompanhando-o até o ar, beleza? Então a gente quer botar todo mundo aqui à vontade no mesmo nível. Segunda coisa, muitos adolescentes não ficam à vontade em se manifestar, né, umas coisas que a gente faz aqui às vezes, se o pai ou a mãe estão do lado. Então vocês podem ficar aqui com a gente, numa boa, tranquilo, mas a gente quer deixar os meninos o mais à vontade. Eu quero poder falar para eles assim, ó, rasgado, sem ele ficar constrangido, porque o pai e a mãe mas eu quero ficar com meu filho. Fique em casa com seu filho. Você tem tempo pra caramba para ficar em casa com seu filho. Põe amor nas minhas palavras. Meu telefone, uai. Escapou. Põe amor nas minhas palavras, tá? Não fica bravo. Porque a gente vai ter o nosso papo, lembra? Então lembra, quem não está sabendo do nosso papo? A gente vai ter encontro só para pai e mãe de adolescente no dia 11 de agosto. Marca na sua agenda, os meninos vão estar aqui e a gente vai estar em outro lugar para a gente conversar a respeito de como é que a gente pode, como pais e igreja, servirmos melhor essa geração. Beleza, gente? Tudo certo? Eu estou usando uma camisa super bacana hoje, não estou não? Você nem reparou na minha camiseta, pô. Você não reparou na minha camiseta. Top. Essa é uma palavra que podia arriscar do dicionário, né? Top. Topzera. Já viu o cara falar topzera? Pelo amado. Top. Nossa, velho. É horrível. Mas obrigado. Alguém consegue decifrar lá para mim? Decifrar, eu sei, caramba. Fala comigo. O que essa camisa diz? O que essa camisa está dizendo para você? Alguém consegue interpretar essa foto para mim? Calma lá, deixa eu passar ali, o pessoal ver. O que essa camisa está dizendo? Segura a onda, calma. Muita calma nessa hora. Dá uma paradinha. Peraí, eu vou aí, claro, imagina. Dá uma olhada aí. Beleza? Dá para ver aí atrás? Vou chegar mais perto de vocês, senhores. Se você pudesse resumir a imagem desta camiseta, dessa foto, que é uma foto real, que palavra, se você pudesse resumir em uma só palavra, que palavra você usaria para resumir essa foto? Calma, não grita, não fala, levanta a mão para todo mundo ouvir o que você tem a dizer. Fala comigo. Corajoso, depois você vai explicar. Ousadia, depois você vai explicar isso. Alguém? Uma palavra só. Exceção. O que mais?
Diferente, muito bom. O que mais? Louco, é muito interessante. Jonas, depois você vai falar isso. Por que você acha que é louco isso aqui? Fala. Inspirador, muito interessante. O que mais? Alguém tem alguma outra palavra que possa... Eu quero ouvir Deixa eu ouvir de vocês, meninas aí atrás, ó. Que vocês têm umas ideias tão legais, só que vocês são tímidas, caladinhas. O que vocês... Como é que vocês resumem... né? Falou. Falou. Não, eu sei. Como é que vocês resumiriam essa imagem? Uma palavra. Aqui você pode errar, não tem essa. Relaxa, fica tranquilo. Estão pedindo. Qual que é a palavra? O que vocês acham? Eu sei que vocês sabem, não é possível. Vocês são tão inteligentes. Hã? Sério que vocês vão perder? Top. Claro, obrigado. Top. Controverso. Pode mudar? Pode. Decidido. Alguém sabe a história dessa foto? Fala comigo. Mas é saber, não é achar que sabe, não. E vai objetivamente. Essa aqui é uma foto real. Beleza? Isso aqui aconteceu mesmo. Alguém sabe a história dessa foto? Deixa eu chegar perto dos pais ali, não sei se vocês estão vendo direito. Desculpa, gente. Foi mal. Claro, a legenda não é original, alguém acrescentou a legenda, mas a foto é real, beleza? Ela aconteceu mesmo. É uma história e tanto. Alguém sabe a história dessa foto? Então deixa eu contar para vocês. Seguinte. Para aqueles de vocês que já sabem a história da Segunda Guerra Mundial, vocês, por favor, me tolerem, porque tem gente aqui que, de repente, não conhece. Seguinte, em 1932, alguns anos depois que a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, tinha levado um couro, o país entrou em uma miséria terrível, e um grupo liderado por um austríaco chamado Adolf Hitler, começou a dizer que a derrocada da Alemanha, a miséria na qual a Alemanha se encontrava, se devia ao fato de que uma população de alemães, mas judeus, tinham se aliado aos comunistas soviéticos para poder boicotar, sabotar e fazer com que a Alemanha perdesse a guerra. E aí, a resposta proposta por esse grupo, liderado por esse moço jovem chamado Hitler, era que a Alemanha fosse purificada, né? Que ela fosse purgada de qualquer influência judia ou judaica. E essa é uma ideia muito marginal, obviamente, só que ela foi crescendo ao longo dos anos. Há um poeta inglês, pare de conversar. Há um poeta inglês que disse que uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade. Senhores, é sério, ou vocês param, eu vou pedir para vocês se separarem, beleza? O tempo passou e cerca de 7 anos depois, esse jovem Adolf Hitler tinha subido ao poder num partido chamado Nazi, enfim, que acabou sendo conhecido como Partido Nazista. Esse partido ganhou muita força, muita influência, e aí resolveu colocar em prática um princípio adotado por Hitler da eugenia, ou seja, ele purgaria a raça de toda influência e prejuízo que a sociedade, que a civilização alemã estava sofrendo, agora não só por parte dos judeus, mas também de qualquer outro grupo, como negros, homossexuais, testemunhas de Jeová, ciganos e por aí vai. Tudo que fosse nocivo ou potencialmente nocivo à cultura alemã deveria ser extirpado daquela sociedade. E aí houve uma noite chamada em alemão de Kristallnacht, a noite dos cristais ou a noite dos vidros quebrados, na qual jovens que se fascinaram pela ideologia nazista saíram pelas ruas de algumas cidades da Alemanha,
quebrando os vidros de todas as lojas cujos donos fossem judeus. E a partir dessa noite, começou aquilo que ao longo da história seria conhecido como Holocausto. O Holocausto foi uma matança, um movimento que culminou na matança generalizada e indiscriminada de um número exorbitante de 6 milhões de judeus. Pela única razão de que eles eram judeus. Culpados por Hitler, supostamente culpados pela derrota da Alemanha e pela situação na qual ela se encontrava depois da Primeira Guerra Mundial. Além dos 6 milhões de judeus, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas tenham sido mortas pelo regime nazista e 150 milhões de pessoas tenham morrido naquela que foi chamada Segunda Grande Guerra ou Segunda Guerra Mundial, que envolveu países que aparentemente não tinham nada a ver com babado, como por exemplo, Estados Unidos, Japão, Itália, enfim, por aí vai. Vale a pena estudar um pouquinho sobre a Segunda Grande Guerra? E essa foto foi tirada em Berlim, se eu não me engano foi em Berlim, ou numa das grandes cidades alemãs, em um comboio, durante um comboio, né, de carros, no qual viajava o Führer, que é a palavra em alemão para o comandante supremo, né? Então o Führer, Adolf Hitler, passeava em carros abertos, sendo saudado pelas multidões de simpatizantes nazistas. E esta era a saudação: o braço estendido, a mão espalmada, com a face voltada para baixo. Essa é conhecida como a saudação nazista. Hoje, em muitos lugares da Europa, se você fizer assim em público, você vai preso. Por quê? Porque o nazismo foi condenado e recondenado por vários tribunais ao redor do mundo, e a Alemanha carrega uma grande carga emocional negativa, de tristeza, de arrependimento, de remorso. Muito sangue escorreu nas ruas da Europa, sangue judeu e não judeu. E o que acontecia é que todo aquele que se rebelava contra o sistema nazista, ou todo aquele que defendia ideias contrárias ao sistema, da eugenia, de eliminar tudo aquele que é diferente, era eliminado junto, era colocado em prisões e por aí vai. Muitos pastores cristãos foram aprisionados e mortos durante esse período, justamente por entender que o que estava acontecendo era contra os princípios da Bíblia, era contra a vontade de Deus, era contra o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez o mais famoso deles é um cara chamado Dietrich Bonhoeffer. Se você puder pesquisar sobre esse cara e ler os livros que ele escreveu, alguns deles ele escreveu na cadeia, por causa do Evangelho, você certamente vai ser uma pessoa diferente. Ele escreveu 2 livros, se não me engano, os 2 na cadeia. Um se chama Ética e o outro se chama Discipulado. Dietrich Bonhoeffer, depois se você quiser saber, você me pergunta como é que se letra o nome dele. Bonhoeffer foi preso por tramar um atentado para matar Adolf Hitler. Deu errado, ele foi preso e 2 semanas antes do fim da guerra ele foi morto na prisão. Esse cara aqui, ó, é um alemão que é casado com uma judia. E ele sabia o que ia acontecer com a esposa dele. Ele sabia o que ia acontecer com os milhões de judeus que moravam não só na Alemanha, mas em países como a França, a própria Inglaterra, Holanda, Noruega, os países nórdicos como um todo, na Polônia, uma enorme população de judeus na Polônia. Ele sabia o que ia acontecer. E ainda que ele fosse forçado a deixar o trabalho dele e ir para a rua para ver o Führer passar, ele se recusa então a fazer a saudação nazista. Perceba que ele é o único cara de braços cruzados. Todo mundo está de braço estendido. Ele é o único cara de braços cruzados. Eu visitei o museu onde está a foto. Não é a foto original, mas é a foto contando a história desse cara. Não se sabe muito a respeito dele. Tem o nome dele, a possível profissão dele. E estima-se que ele tenha sido mais tarde preso e enviado a um campo de concentração e lá sido assassinado por causa da sua oposição calada, mas manifesta ao sistema nazista. Por que eu vim com essa camisa hoje e por que eu estou te contando essa história? A depender de quem você for, a depender do quanto você souber
sobre quem você vai ou entrar para a estatística ou fazer a diferença. Entrar para a estatística é fazer o que todo mundo faz, é reproduzir o modelo já estabelecido, é imitar o mundo e ser mais um babaca qualquer por aí. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Talvez alguns de vocês não estejam tão seguros disso, mas eu tenho certeza que Deus não quer isso para você. O que a gente vai começar a fazer a partir dessa noite é uma série de reflexões a respeito de propósito de vida e uso dos seus dons e talentos para que você não seja da estatística, mas você faça a diferença na sua geração. Abra sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 conta uma história que você provavelmente ouviu já algumas vezes. Nós vamos ler o capítulo inteiro para que você entenda que bacana o negócio que está acontecendo aqui. Acompanhe comigo aí. Se você não achou, pede ajuda para alguém do lado. Não tem problema se você não sabe achar, pede ajuda. Alguém ajuda a galera que não conseguiu encontrar. Repara aí ao seu redor. Se tem alguém que está com dificuldade de achar, ajuda a pessoa, por favor. Eu espero. Daniel capítulo 1. Conseguimos? Beleza? Alguém precisa de ajuda para achar no celular, não? Vamos lá. Daniel capítulo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Eu não vou ler o texto todo depois explicar, não. Eu vou ler, paro, explico alguns pontos muito importantes para a nossa reflexão. Pode ser? Cansa menos. Jeoaquim é um rei que reina em uma cidade chamada Jerusalém, que é a capital do reino do sul de Israel, o reino de Judá. Esse cara chamado Nabucodonosor é o rei do maior império da era antiga, pelo menos até esse momento, que é o rei da Babilônia. O que Nabucodonosor, que é um rei pagão, que adora outros deuses, que é uma praga, é uma peste, o que esse cara está fazendo na cidade santa de Jerusalém? Simples. Deuteronômio capítulo 28. Em Deuteronômio capítulo 28, Deus está dizendo para Israel as bênçãos que virão sobre Israel, se Israel obedecer os termos da aliança. E o mesmo capítulo está falando também das maldições que vão cair sobre Israel, se Israel quebrar o pacto que fez com Deus. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso lá na frente. Israel quebrou a aliança com Deus, adorou outros deuses, fez aliança com outros povos, e como cumprimento da palavra, Deus mandou opressores que vão quase acabar com a raça de Israel. Nabucodonosor é o primeiro deles. Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Talvez você não saiba o que é sitiar. No passado as cidades eram muradas, então você chegava com o seu exército, cercava a cidade, ninguém saía, ninguém entrava. Com o passar do tempo, a água acaba, a comida acaba, as pessoas começam a morrer de fome, o exército se enfraquece e a cidade vira uma presa fácil. Você entra, mata quem você quiser, preserva quem você quiser, aquele território é seu. E olha o verso 2. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse, leia-se, sequestrasse, alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Quem que ele mandou sequestrar? Lê aí, quem que o rei mandou tirar de Jerusalém e levar lá para a Babilônia? Quem? Fala alto aí, pô. Isso, alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Ou seja, só gente agora,
Só gente top. Beleza. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Dá uma olhada nesses caras. Os caras estudaram e se tornaram o melhor que havia no seu povo, e eles acabaram sendo sequestrados. Pô, é isso que você ganha sendo um bom aluno, é isso que você ganha sendo um cara que se cuida, um cara que, né, enfim, um cara que se preocupa consigo mesmo. É um sequestro que você ganha. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Agora, presta atenção nisso. Eles não podiam ter defeito físico, tinham que ter boa aparência, tinham que ser cultos, inteligentes, dominar os vários campos do conhecimento. Quanto você acha que esses caras estudavam? Deixa eu te perguntar. Será que Nabucodonosor levaria você? Não precisa me responder, não precisa nem balançar a cabeça, não tem necessidade. Mas pare e pensa na descrição desses caras. Tirando a parte sem defeito físico e de boa aparência, porque isso é apenas aparência, coisa que um rei pagão valoriza, dá uma olhada no resto. Culto, inteligente, que dominem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Eu pergunto, Nabucodonosor levaria você? Ah, não, graças a Deus, não levaria. Você não ia ficar em casa, você ia morrer. Esses caras não foram feitos assim no dia em que Nabucodonosor chegou para sequestrá-los. Esses caras viveram um processo de construção até serem considerados dignos de serem sequestrados. Aí você está falando, pô, mas eu não quero ser sequestrado. Pois é, segundo a nossa ótica, eles estão sendo sequestrados. Segundo a ótica de Deus, eles estão sendo levados para uma nação para que Deus mostre a sua glória lá naquela nação. Esses caras foram escolhidos a dedo, aparentemente por mãos humanas. Mas no fim das contas, Deus governa a história pelo desígnio do coração dos homens. Esses meninos eles têm cerca de 14, 15, 16 anos, tá bom? Não são mais velhos que isso não. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Olha os nomes dos caras: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Presta atenção nisso. Irmão, você está longe agora, digamos que você teve o privilégio de ser sequestrado. Você não morreu. Beleza? Agora, você está longe da sua mãe, longe do seu pai. Alguns meninos já estão levantando as mãos, glórias a Deus. Né? Você está longe da sua escola. Estou vendo que muita gente ia morrer, não ia ser sequestrado não, irmão. Você está longe da UA. Dan e Sheila, e a galera da liderança, o pastor Mais, ninguém está vendo o que você está fazendo. O pastor Tomás não está aqui, porque a IEB já era. Morreu geral. Você está numa terra estrangeira, e porque você era bom pra caramba, porque você aproveitou bem o seu tempo na vida, você foi escolhido para servir no palácio real de um outro país. Lá, você descobre que os caras não têm muitas regras morais, não. Você pode meio que fazer muita coisa que você não podia fazer em casa. Tem comida muito boa, tem vinho pra caramba e talvez algumas regalias que você nunca teria na sua terra.
que você acha que aconteceria com você? Não precisa me responder. Mas o que você acha que você faria, para onde o seu coração te levaria, se você não tivesse ninguém vigiando você? Segue o jogo. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Gente, por que se tornar impuro? Muitíssimo provavelmente, Daniel decide não se contaminar com a comida do rei, porque a comida do rei, da corte, antes de ser servida às pessoas que iam comê-la, era oferecida aos deuses babilônicos. Eram consagradas aos deuses babilônicos e depois servida às pessoas que iam se deliciar naquela comida que devia ser muito boa. Você imagina como será um jantar no Palácio do Planalto? Imagina a comida que deve ter lá. Imagina. Já pensou, sei lá, quinta-feira à noite, rodízio de pizza e hambúrguer, consagrado a Iemanjá. Não? É delícia, né? Não deixa de ser. Esse é o problema. Continua sendo bom pra caramba. O que você faria, cara, diante de uma situação dessa? Quão a sério você levaria a sua fé? Por que Daniel resolve não comer daquela comida boa? Porque ele sabe que ele serve a um só Deus, e o Deus dele não permite amores divididos. O Deus dele não permite que ele toque em comida que seja consagrada a ídolos. Não porque a comida vai fazer mal. Beleza? Muito crente aí, com medo de comer as coisas, porque acha que vai fazer mal, porque é do capeta. Não. O que a Bíblia está dizendo não é que você deve se abster da comida sacrificada a ídolos porque vai te fazer mal. É por causa do testemunho daquelas pessoas que não conhecem Deus. E porque você não se mistura com aquilo que é entregue a outro que não seja o seu Deus. Gente, esse negócio de você adorar outros deuses é tão sério que Deus compara isso à prostituição. É sério. A infidelidade. Ah, mas ainda bem que eu não adoro a ídolos, eu não adoro a outros deuses. Já falamos sobre isso. Você lembra disso? Não lembra não, ou lembra? Que idolatria não é simplesmente você se prostrar diante de uma entidade representada por gesso, ferro, barro, madeira. A gente adora aquelas coisas ou pessoas a quem a gente dedica tempo demais, energia demais, dinheiro demais, atenção demais. Por que demais? Porque é além da conta. Tem muita gente que não se prostra diante de uma estátua, mas não consegue largar o celular. Tem muita gente que vem à igreja, bacana, adora Jesus, escambau, mas não consegue se livrar de seus vícios de pornografia, sexo ilícito, fornicação, namoro onde as mãos não têm controle. Tudo isso é um tipo de idolatria. E ao cometer esse tipo de atos, a gente acaba se prostituindo. É assim que Deus chama o negócio na palavra dele. Ah, mas você está pegando pesado. Olha, eu posso estar pegando pesado. Ou você já faz parte da estatística e não sabe. Porque um cara que faz a diferença, age como a maioria não age. O cara que quer chegar num lugar diferente na vida, toma decisões diferentes das que o resto está tomando. Daniel toma a firme decisão, por causa da sua fé e da fidelidade ao seu Deus, de não se contaminar com a comida oferecida pelo rei que tinha sido consagrada a deuses. Olha o verso 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Daniel pediu permissão para não comer aquela comida. E só depois que Daniel tomou a decisão ao homem, foi que Deus interveio. Perceba que
o texto não está falando que Deus fez com que Daniel tivesse graça aos olhos do chefe, do copeiro-chefe, e Daniel tomou a decisão. A situação era contrária, era adversa, era desfavorável, e ainda assim Daniel tomou a decisão de não se contaminar, só então Deus agiu em favor dele. Às vezes a gente está esperando as melhores condições na nossa família, na nossa escola, na igreja, na nossa alma, na porcaria do nosso namoro. A gente está esperando que tudo dê certo para que então a gente seja fiel. Você vai continuar esperando sentado. Você vai criar barba, seus cabelos vão embranquecer e você nunca vai fazer a vontade de Deus. O tempo vai passar como está passando para a maioria. E você vai acabar antes que você acorde para a vida junto com a maioria. Apesar disso, verso 10, ele disse a Daniel: eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel, então, disse ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comerem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Presta atenção no que está rolando aqui. Os caras tomam a decisão de não se contaminarem. Deus dá graça a eles diante dos olhos das pessoas que os lideravam. Eles fazem uma demanda, são atendidos e colocam a sua decisão à prova. Não somente a gente vai se abster das comidas bacanas, dos prazeres que a Babilônia tem a nos oferecer, mas a gente vai fazer completamente o contrário. Agora, o que você acha que eles ficaram fazendo nesses 10 dias? Ah, era vegetal, então eles deviam se encher de batata frita e deitar no sofá o dia inteiro. Assistir TV, Netflix, seu celularzinho de refugiado, mas tinha. Você acha mesmo que esses caras ficaram esperando a vida levá-los? Vida leva eu. Você acha que eles ficaram olhando para o alto? Se abster simplesmente dos prazeres não basta. A gente vai ver aqui que os caras põem a sua fé à prova e eles põem os músculos para trabalhar, eles põem o cérebro para funcionar. E aí, meus irmãos, uma simples atitude, uma simples decisão de não se contaminar com as coisas que o rei, que o mundo tinha a lhes oferecer, sem que eles falem uma palavra, esse negócio vira um testemunho, uma prova de vida, de que seja lá o que fosse que movesse aqueles jovens e dirigisse as suas direções, as suas decisões, era melhor do que as opções que a Babilônia oferecia para os jovens sequestrados. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Verso 16, olha o resultado. Assim, ou seja, por causa do que tinha visto na vida daqueles jovens, daqueles adolescentes, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Você imagina quão queridos Daniel e seus amigos se tornaram para os seus colegas que foram sequestrados juntos. Por quê? Porque os caras estavam comendo comidas que nunca tinham comido, estavam comendo do bom e do melhor. De repente vão aqueles 4 otários que tomam a decisão de não comer da mesma comida. Eles, por alguma razão, ficam em melhor aspecto do que os demais, e o resultado é que acabou o caô. Acabou a boquinha, irmão. Agora vai todo mundo comer vegetal. Agora,
por terem feito a escolha certa, por terem obtido resultados que ninguém obteve, eles agora conseguem inimigos e opositores. Eu acho que é o que aconteceu. Já passou por isso? Já fez a escolha certa e pagou caro por isso? Já decidiu fazer aquilo que é certo e se tornou impopular no seu meio de convívio, entre os seus colegas da escola, da rua, do condomínio, da faculdade? Se você já se sentiu injustiçado por ter feito a coisa certa, papai e mamãe vão te consolar, chora lá com eles, mas eu estou aqui para te dizer, bem-vindo ao clube. A fila é grande. Os caras que são chamados hoje de heróis da fé, são sujeitos que agiram como ninguém agiu. Sofreram as consequências que ninguém sofreu, mas alcançaram resultados e deixaram um nome na história como a maioria nunca vai conseguir fazer. Novamente, isso aqui ainda é um país livre, é um reino de livres, e você vai ter que decidir o que você vai fazer da sua vida. Esses meninos não tinham ninguém para dizer para eles o que fazer. Como você acha que eles sabiam que era errado comer da comida do rei? Os caras liam a Bíblia deles. Só tinham o Antigo Testamento. Eles tinham a Torá, eles não tinham nem os profetas ainda. Eles tinham a lei de Deus. E por saberem da lei de Deus, por conhecerem a vontade do seu Deus e serem submissos a Ele, sem a influência de pai, mãe, líderes, moleques de 14, 15, 16 anos tomaram decisões que, como a gente vai ver ao longo do livro, se você quiser ler, vão mudar a história de um reino, de uma civilização inteira. O que você quer fazer da sua vida? Você quer ser como a maioria ou você quer fazer diferença? Verso 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Gente, você imagina você ser sobrenaturalmente dotado por Deus com inteligência para entender tudo? É isso que está acontecendo, olha aqui. Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Comecei a assistir uma série, semana retrasada, chamada Scorpion. Alguém já assistiu? Quem assistiu, levanta a mão. Cara, é uma série muito doida, baseada na vida, né, em fatos reais, a vida de um cara que é tipo super dotado. Einstein tinha um QI de 160, o QI dele é de 197. É um bagulho louco. E ele monta uma equipe só de gente como ele para resolver problemas que ninguém consegue resolver. Eu fico assim, cara, eu queria ter essa inteligência, velho. Eu queria ser desse jeito. Mas dizem que um gênio é feito de 10% de inteligência inata e 90% de muito esforço, muito estudo. Esses caras já haviam se esforçado para ser o melhor que eles podiam ser, e então Deus lhes deu a habilidade para aprender e conhecer tudo que era de ciência e tudo que havia de conhecimento, e de quebra, Deus ainda deu a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. O seu esforço é uma habilidade que você precisa exercitar. Mas tem coisas sobrenaturais que Deus está pronto para colocar na sua vida, que nenhum homem, nem você é capaz de fazer sozinho. Mas na força e no poder, no dom do Espírito, você é capaz de fazer coisas que podem mudar a realidade, não somente de algumas pessoas, não somente da sua família, mas de nações inteiras. Deus fez isso com eles ontem, pode fazer isso com você hoje. Mas novamente, perceba o processo pelo qual Daniel passou, para chegar a um ponto onde era necessário que Deus intervisse e dotasse Daniel com uma habilidade que vai fazer toda a diferença ao longo da sua história. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. Presta atenção. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. De modo
que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. É um bando de adolescentes que, por causa da sua fé, resolveu tomar decisões certas lá no início da sua carreira. E no fim da sua vida, você vai perceber que esses caras mudaram a sorte, não de um reino, mas de alguns reinos inteiros. Perceba que o capítulo 1 termina dizendo que Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Se você ler o livro de Daniel, você vai ver que depois de alguns anos de glória e triunfo, de muito orgulho e soberba de Nabucodonosor, Deus resolve levar o Nabucodonosor para passear, para pastar. Nabucodonosor acaba humilhado por Deus, e aí depois que Deus resolve trazer de volta aquela situação, Nabucodonosor volta pianinho, reconhecendo a glória do Deus de Daniel. Esse é o mesmo Daniel que vai ser salvo da cova dos leões. Dessa história você lembra, né? Novamente, Daniel já está velho, está no fim da sua vida. E mesmo no fim da sua vida, porque ele aprendeu cedo, ele está fazendo escolhas em favor de Deus que vão metê-lo em encrenca. Assim como os amigos dele, Daniel fazia escolhas que davam problema. Os amigos dele escolheram não se prostrar diante de um raio de uma estátua que o otário do imperador resolveu fazer. Não, desculpa, a gente só se prostra diante de um Deus, isso aí não é ele. Ah, mas se vocês não se prostrarem, vocês vão morrer. Tá bom, como? A gente vai jogar vocês numa fogueira, e a gente vai ficar com raivinha de vocês, e vamos aquecer a fogueira 7 vezes mais. Ah, beleza. Ah, não vamos se prostrar? Não. Não, porque assim, nosso Deus pode nos salvar. Isso todo mundo gosta. Um milagre, e acabar bem na fita. Mas esses caras eram feitos de outro material. Eles dizem, nosso Deus é capaz de nos salvar. Mas é o seguinte, ele não é nosso servo, nós somos servos dele. Ele governa a nossa história, não o contrário. Então, se ele decidir não nos salvar, tá bom também. Por quê? Porque ele merece a gente. Nós somos dele, a gente não tem direito sobre a própria vida. Se ele quiser deixar a gente morrer, a gente vai morrer. Não tem problema não. Só fica sabendo que, vivo ou morto, a gente não vai se prostrar diante desse bagulho que você construiu aí não. São lançados lá no inferno da fornalha, amarrados. O negócio é tão selvagem que os caras que jogam eles lá se queimam, alguns morrem. E de repente o rei resolve ter a brilhante ideia de olhar para dentro da fornalha. E lá dentro, irmão, de 3 que foram jogados, tem 4 caminhando no fogo, sem que um fio de cabelo deles, um fio da roupa deles, seja chamuscado. E aí agora é o rei que está de queixo caído, fala assim, mas espera aí, a gente não jogou 3, como é que tem 4? E um deles é semelhante ao filho do homem. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Toca um sino, acende uma luz aí, alguém se chamou de filho do homem alguma vez? Hã? O Nazareno. E sim, quando ele fala sobre, quando ele se refere a si mesmo como filho do homem, ele está se referindo à figura messiânica, profética de Daniel capítulo 2. E curiosamente, o rei olha lá dentro e fala assim, eu vejo um semelhante, cara, aquele ali é diferente, o quarto é diferente, o quarto homem da fornalha. No acampamento, vocês perceberam, experimentaram a presença de Deus, tiveram experiências com Deus. O que é muito bacana, mas como eu já disse, pode ser apenas uma lembrança. Seu destino é fazer escolhas diferentes de todo mundo para que você tenha um destino diferente de todo mundo. E que então, na tribulação, por causa dele, você tem o privilégio de ver ao seu lado o quarto homem da fornalha. Quer conhecer a Deus de perto? O maior interessado nisso é ele, não é você. Mas saiba, para conhecer Deus de perto, você não vai poder ser como a maioria. Você vai ter que decidir fazer diferença.
Alguns de vocês, meus queridos, estão lutando com as coisas mais básicas e elementares da fé. Alguns de vocês não conseguiram ainda nem sequer chegar a viver uma vida santa. Viver uma vida santa não é o ápice da vida cristã. Que perceba, quando você se divorcia do pecado, quando você vive separado daquilo que é errado, quem está ganhando é você, irmão. Não é Deus. Porque, Deus é santo. E Ele está feliz, Deus está de boa, Deus está tranquilo, Deus não é tentado pelo mal. Aí, a gente acha que ter um bando de adolescentes que não faz bobagem na vida é motivo para a gente soltar fogos. Ah, o cara chegou ao casamento sem ter transado, vamos fazer uma festa. Sério? Quem é que está ganhando vivendo uma vida de santidade? Quando você vive uma vida de santidade, eu não estou ganhando nada com isso. Santidade pessoal é algo que faz bem para você. Muito bom, bacana, mas Deus não quer que você pare por aí. A sua santidade, a sua proximidade com Deus tem que te levar ao serviço, tem que te levar ao testemunho, tem que te levar a enviar uma mensagem para o mundo que constranja o mundo, que desafie as trevas e que prove o poder de Deus como esses caras fizeram. Eu sei que eu estou chegando agora e de repente você também está. Mas se a gente vai caminhar junto, eu acho que a gente vai, sinto muito. A gente vai ter que ter em mente que o nosso destino é a maturidade. Nós somos destinados por Deus a sermos homens e mulheres firmes, gente de fé, gente de valor, mesmo que tenha pouca idade. Nosso objetivo é que a nossa sabedoria e inteligência, por causa do nosso relacionamento com Deus, se traduzam num estilo de vida tão constrangedor que os adultos de dentro e de fora da igreja fiquem ou com inveja ou constrangidos por não serem sábios como gente que tem muito menos idade. Esse é o seu destino, ser modelo para os fiéis. Esse é o seu destino. Jesus de Nazaré estava no templo aos 12 anos de idade, debatendo as escrituras com os mestres da lei, e os caras não sabiam o que fazer com ele. É de pequeno, como é que o ditado fala? É de pequeno que, os mais experientes na vida aí? Que a porca torce o rabo, é isso? Não. Eu sou mais velho que todo mundo ali, brincadeira um negócio desse. Não é da Paraíba, não. Tá. Vocês têm algum ditado popular aqui que fala alguma coisa, se você aprender uma coisa cedo na vida para usar pelo resto dela? Chama Mandoca, ele faz um cordel aqui pra gente sobre isso. Meu querido, eu estou aqui para te servir. Você sabe, eu espero que você tenha entendido isso. Eu estou aqui para te ajudar em seja lá o que tiver ao meu alcance, para que você seja o homem e a mulher que Deus planejou que você seja. A vontade de Deus é que você seja do caramba. A vontade de Deus é que você seja alguém em quem as pessoas não veem defeito. Um cara que é padrão. Um cara que é um modelo de cidadão. O cara que sabe pensar para votar. Um sujeito que sabe porque está estudando na faculdade, ou porque quer estudar na faculdade, não por causa do dinheiro, mas porque tem um propósito na vida, tem um norte, tem uma razão pela qual viver e pela qual morrer. Esses caras tinham, a razão deles era Deus, e olha onde eles chegaram. Lê o livro todo e você vai ver que esses caras se tornam os segundos em influência depois do imperador da Babilônia. E aí, não satisfeito com isso, Deus destrói a Babilônia, poupa a vida desses caras e planta eles no reino que destruiu a Babilônia, os persas. Deus ficou tão satisfeito com esses meninos que ele resolveu destruir um reino, mas preservou
não só a vida deles, mas o posto e a influência deles. O que você quer ser? Estatística? Multidão? Maioria? Ou os diferentes? Os subversivos? Os caras que vão virar o jogo nessa geração? Por que você está aqui? Para que você vive? Qual o objetivo da sua vida? O que você está fazendo com os seus dias? Você seria digno de ser considerado alguém a quem vale a pena sequestrar? Nesse contexto? Como eu disse, os babilônicos pensavam que estavam sacrificando, ou sequestrando esses 4 jovens. O que eles não sabiam é que aqueles 4 jovens eram um cavalo de Troia que Deus estava empurrando para dentro do reino da Babilônia para fazê-lo perecer sob o poder e a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Não tem mágica. A nutrição fala que você é aquilo que você come. A sabedoria diz que você é aquilo que você consome. E o que você está consumindo? Qual é o conteúdo das suas redes sociais? Como é que você está investindo seu tempo? Está assistindo o quê? Quantos livros você leu esse ano? Adoro essa pergunta. Simão está ali. Fazer um desafio a vocês. E eu vou me incluir nesse negócio. Vamos ler um livro por mês até o final do ano? Hã? Ai, mas eu tenho que estudar. Eu tenho uma mulher para amar, um filho para educar, uma UA para pastorear, um IEB jovem para pastorear, um ministério infantil para pastorear. Eu tenho gente para atender. Eu tenho que nadar, correr, pedalar, se eu quiser durar muito. Eu tenho que me divertir. Eu tenho coisa pra caramba para fazer. E daí? Já viu que todo mundo tem um dia de 24 horas? É igual para todo mundo. Mas por que alguns conseguem fazer coisas que a maioria não consegue fazer? É esforço, irmão. É suor. É dedicação. É milagre, não. Vamos ler um livro por mês até o final do ano? O mês está acabando. Não vou nem pedir para você levantar, vamos fazer um apelo. Toca aí alguma coisa para a gente fazer um apelo para o pessoal ler um livro por mês até o final do ano. Né? Vou fazer isso, não. Você não precisa nem dar seu nome. Mas se você quiser entrar nessa comigo, olha que loucura que eu estou fazendo. Enfim, se você quiser entrar nessa comigo, você pode me procurar a hora que você quiser mais. Eu topei, estou lendo. E de quando em quando você fala, mais eu já li 1, já li 2. Aí se você passar na minha frente e falar assim, você leu quantos livros esse mês? Aí eu falo, pô, eu li 1 só. Você fala, eu li 3. Mas o que eu vou ganhar com isso? Cultura. Ai, mas não tem um prêmiozinho para quem... Não. Ai, mas assim eu não gosto. Problema seu. Por quê? Tipo, quando eu dava aula de idiomas pro pessoal, falava para os meus alunos, cara, pratica. Ai, mas eu tenho vergonha, eu não quero falar não. Tá bom. Ah, mas como assim tá bom? Eu já sei inglês, eu já sei francês. Eu não preciso aprender. Quem precisa é você. Meu filho é a mesma coisa. Bora estudar matemática. Ah, mas eu não curto matemática. Tá bom. Não precisa estudar? Não. Eu sei matemática. Você que não. Então, fica... Ele detesta essa frase. Eu falo assim, é um país livre. Oh, ele detesta essa frase, velho. Filho, é um país livre. Aí ele fala assim, detesta quando você fala isso, né? Porque aí ele é forçado a tomar a decisão e ele é responsável pela decisão.
Muitos de nós, irmãos e pais, somos privados do direito que temos de arcar com as consequências dos nossos atos. Se seu pai ou sua mãe é super protetor, fique esperto porque ele está te impedindo de crescer. Se você faz a bobagem, seu pai vai lá e limpa. Se você faz a caca e sua mãe vai lá e protege você, você está ferrado. É bom hoje, mas amanhã você não vai ter maturidade para lidar com as consequências dos seus atos. Os pais que estão aqui, deixa os meninos. Ah, mas meu filho vai sofrer. É bom. Vai. Na vida a gente sofre. Gente, na vida a gente perde mais do que ganha. Sim ou não, senhores e senhoras? A gente perde mais do que ganha na vida, sim ou não? Mas não é engraçado como vocês estão sendo preparados para ganhar? Ninguém está preparando vocês para perder. E a hora que a vida real começar, e vocês começarem a perder e ter que fazer escolhas difíceis, se vocês não tiverem maturidade emocional para lidar com isso, vocês vão se dar mal, irmão. Então vamos falar sério aqui. Eu sinto muito, né? Assim, se você esperava que vir para o ar ia te fazer se sentir bem, alguns dias você vai se sentir bem. Mas a gente já se sente bem pra caramba. Bem demais até. A gente não aguenta mais se sentir bem. Talvez seja a hora da gente ter papos um pouquinho mais profundos e mais sérios e mais sólidos. Porque eu quero ver você, cara, sendo um adulto exemplar. Sendo um pai exemplar, uma mãe exemplar, um cidadão, um aluno, um profissional padrão, um crente segundo Jesus Cristo. Esse é o seu destino e essa é a minha intenção. Se você quiser, bacana. Se não, tudo bem. É um país livre. Só não espere obter resultados diferentes da maioria. Leia Daniel. Vamos começar? Vamos ler o livro de Daniel até semana que vem? Super bacana. É legal porque tem umas histórias bem macabras. Tem uns bagulho de dragão. Tem uns bagulho de príncipe da Pérsia. É uns negócios muito loucos. Capeta, luta. É muito louco. Depois você... Vamos tentar ler Daniel para a semana que vem, beleza? E eu gostaria, presta atenção, eu queria que vocês se concentrassem, não tanto nos acontecimentos do livro, vai ter muita coisa de repente você não vai entender, relaxa assim mesmo, mas eu queria que você se concentrasse no caráter desses meninos. Se colocasse na pele deles e pensasse, o que eu faria nessa situação? Porque a partir de quem nós somos, presta atenção nisso, a partir da consciência de quem nós somos, da nossa identidade em Cristo, é que a gente vai poder começar a falar sobre fazer, sobre ser usado por Deus, sobre transformar o mundo ao nosso redor, sobre levar pessoas para o mesmo reino que nós. Mas enquanto a gente não entender quem a gente é e quem a gente precisa ser, falar sobre fazer é bobagem. Daniel para a semana que vem, então? Dan, o A é quinta-feira, semana que vem de novo? Não, né? Sexta-feira, né? A gente vai ter, presta atenção aqui, ó. Sábado, dia 4, a gente vai ter uma celebração, um culto de ação de graças pelo aniversário do pastor Munguba. Então vai ser um culto de ações de graças, porque o santo está fazendo 75 anos de idade. Tipo, não é todo dia que você faz 75 anos, né? E daquele jeito, né? Todo bonitão. Então a gente vai celebrar o Senhor, agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Então a gente não vai ter o A no sábado por causa disso. Mas vamos ter o A na sexta. Que horas, Dan? 7 horas. Sim, tem o lance da vigília, né? Isso. Você dá um aviso depois disso, então, porque é importante o pessoal saber. Então, para a semana que vem, livro de Daniel, beleza?
Eu vou dar uma colher de chá. Esse primeiro livro vale como um da sua lista. Moleza demais, gente. É um livro desse tamanho. Mas esse é o livro de julho, tá bom? E julho acaba, tipo, segunda-feira. Em agosto tem outro livro para ler. Tranquilo? Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente falou hoje aqui? Alguém tem algum comentário, alguma ameaça de morte para me fazer em relação a alguma coisa que eu falei? Hã? Oi. Não é para pregar, valeu? Para fazer uma pergunta. Fala aí. Qualquer livro. Depende. Lembra que você é aquilo que você come? Você se torna aquilo que você consome. Então, vale Harry Potter? Vale. Não presta, mas vale. De novo, aí os pais estão pirando, pastor, você não pode deixar meu filho ler. Não pode o quê, irmão? Vocês estão aí, gente, com acesso à informação como ninguém nunca teve. Eu vou ficar vigiando o que vocês estão fazendo? Se vocês não tiverem consciência de que o Deus de vocês, que é santo, está vendo vocês onde quer que vocês estejam, mesmo quando seu pai e sua mãe não vêm, se você não tem essa consciência, irmão, não sou eu que vou perder meu tempo e queimar meus neurônios e chorar amargamente, porque você está fazendo besteira da sua vida. Lembra, é um reino livre, é um país livre, e você é livre para lidar com as consequências dos seus atos. Agora, o que você quer ler? Se você não sabe ler alguma coisa que presta, aí você me pergunta, eu te digo, ó, tem esse tipo de livro. E não estou falando só de livro crente não, tá? Tem muito livro bacana aí, que não é evangélico, e que você pode ler de boa. Eu leio vários livros com o meu filho e muitos deles não são. Tipo, eu leio Sherlock Holmes com meu filho. Ele adora Sherlock Holmes. Não adora, ele gosta de Sherlock Holmes. Eu leio Nárnia com ele. Tipo, Nárnia de crente. Mas é bacana pra caramba. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é o evangelho disfarçado. Tem muito livro bom por aí. Gente, vocês meninos têm tanto potencial. Vai ler livro de empreendedorismo. Vai ler livro. Como é que você põe aquela sua ideia para virar um negócio? Cadê o Heráclito? Saiu daqui, né? Bicho, coma o que presta. Consuma o que serve. E se você não quiser, você chegar aqui, mas eu li um livro esse mês, O Diário de um Banana. Ó, joinha pra você, irmão. A gente se vê daqui a 5 anos. Beleza, povo? Tranquilo? Vamos orar? Senhor Deus, Deus de Daniel, Deus de tantos outros que mudaram a história. Nós somos uma geração vulnerável e fragilizada, Senhor, por tanto conforto, tanta comodidade, tanta falta de regra. Mas nós não queremos ser, Senhor, como a maioria. Nós não queremos entrar para a estatística, a gente quer fazer a diferença. A gente quer se juntar àqueles, ó Deus, que foram chamados heróis da fé. Gente comum como nós, mas por terem feito escolhas difíceis, segundo a Tua vontade, entraram para a Tua história. É isso que a gente quer, Senhor. Nos ajuda nos desafios que temos, dá-nos sabedoria, graça e misericórdia. Faz-nos jovens e adolescentes, ó Deus, dos quais o mundo não é digno. Enche-nos com a Tua presença, visita-nos com Teu Espírito, enche-nos da Tua glória. Aquilo que nós experimentamos no acampamento, permita-nos experimentar no nosso quarto, Senhor. Nos momentos a sós com o Senhor. Atrai-nos para Ti, por favor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em Teu nome. Amém. Pessoal, meninos, meninas, eu estou à disposição de vocês, ok? Toda quarta-feira à tarde eu estou aqui. Todo sábado à tarde eu estou aqui. Se você precisar conversar, pode vir, marca um horário, a gente se encontra. Se você não tiver condições de vir nesses horários, você me fala e a gente se tromba em algum outro lugar, a gente dá um jeito. Não ande sozinho.
Não tenha medo de dividir suas cargas, de confessar seus pecados, de buscar ajuda. A gente está aqui para isso. Liderança, conselho de liderança, fica de pé aí, por favor. Se você não conhece, essa galera toda são os líderes da UA. Muitos de vocês, alguns de vocês estão chegando agora e de repente não está muito claro. Esses caras são líderes do grupo, beleza? E eles estão à sua disposição. Não precisa ser comigo, não. Procura qualquer um deles, porque eles também estão buscando ser modelo para os fiéis. E eles podem te ajudar, provavelmente, na sua demanda. Se não, eles vão buscar a ajuda de alguém que possa. Não ande sozinho, divida suas cargas. Deus te abençoe. Amo vocês. Dá.